Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre fatores que influenciam no clima. Primeiro, vocês precisam saber a diferença entre tempo e clima. O tempo, ele designa o tempo atmosférico ou meteorológico de determinado momento, seja tempo chuvoso ou é tempo quente, hoje está um tempo chuvoso ou um tempo quente, está ensolarado ou está um tempo úmido, um tempo frio ou mesmo um tempo seco. Já o clima, ele reúne um conjunto de informações sobre diferentes tipos de climas, que são os climas tropical, subtropical, desértico, polar, equatorial e temperado. Estações do ano. Temos 4 estações do ano, que é a primavera, verão, outono e inverno. Ele está influenciado diretamente pela inclinação do eixo, que é 23 graus e meio, a inclinação da Terra, que possibilita as 4 estações, porque há diferentes períodos na translação e que influencia com a iluminação do Sol. Aqui vocês podem ver na setinha que é verão no hemisfério sul, porque o Sol tá tendo mais influência do Sol sobre o hemisfério sul. Então, como está tendo menos influência no hemisfério norte, ali na setinha para o polo norte, então nesse tempo é inverno no hemisfério norte. Estações do ano, a inclinação da Terra sempre na mesma direção é responsável pelas estações. Temos aqui a partir de dezembro. Dezembro é o verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Aqui o processo de translação, que é a Terra, ela gira em volta do Sol, assim como os demais planetas do sistema solar. Cada um tem o seu tempo de translação. A partir de março, é o outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Em junho, inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. A partir de setembro, primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Causas da glaciação. Ciclos de Milankovitch, estudada e sugerida pelo engenheiro e geofísico Sergio Milankovitch em 1879. Ele nasceu em 1879 e falecimento em 1958. Conforme o cientista, as mudanças climáticas resultaram de uma combinação de efeitos. As alterações na forma da órbita da Terra em torno do Sol, deixando de ser quase circular e assumindo um traço elíptico. Mudanças na composição da atmosfera e nas correntes oceânicas também influenciaram. Os movimentos realizados pela Terra são conhecidos como excentricidade, obliquidade e precessão. A mudança na excentricidade da órbita da Terra foi descoberta pela primeira vez pelo astrônomo Johannes Kepler. Ele nasceu em 1571 e faleceu em 1630. A excentricidade da Terra, como a Terra gira em volta do Sol, e teve essa diferenciação, no qual a Terra ficou um pouco mais afastado, como está indicando aqui na seta, ele ficou mais afastado do Sol nesse período de glaciação, além dos fatores de corrente atmosférica e corrente marítima que influenciou nos períodos de glaciação que teve na Terra. Vamos falar sobre latitude. Incidência de luz solar, ela está mais na linha do Equador, que chamamos latitude, que é igual a 0 graus. E quando mais vai se afastando da linha do Equador, a gente o graus vai aumentando e, consequentemente, menor incidência de luz solar, como indica nas setinhas.
Nos polos, nos trópicos é 60 graus, 30 graus, 60 graus mais próximo do hemisfério norte ao hemisfério sul, e chegando já no polo sul, polo norte é 90 graus. No polo norte e o polo sul, o polo norte chamamos de polo ártico, e no polo sul chamamos de polo antártico. Tipos de vegetações que são influenciadas pelo clima. Ali no hemisfério norte tem uma vegetação de tundra, bioma tundra, que é influenciado por ser um ambiente muito gelado, que está mais próximo do polo. Temos as florestas de coníferas, esse bioma é influenciado por florestas de coníferas, chamamos também de florestas de taiga, além de todas essas espécies de coníferas, que são as gimnospermas, e outras espécies de gimnospermas. Temos a floresta temperada, que ela está na região ali do hemisfério norte também, mas temos também no hemisfério sul, que a gente tem mais no polo norte, temos mais continentes mais próximos do polo norte e mais distante no polo sul. Por isso que a gente encontra mais essas regiões frias no hemisfério norte, porque estão mais próximos do polo norte. As florestas temperadas, elas têm as estações do ano mais características. Primavera, a produção de flores pelas plantas, temos as folhas novas no verão, as folhas secas no outono e a queda total no inverno e neve nesse período. Já as estações de clima tropical, temos estações quanto mais na linha do Equador, mais chuvoso dependendo também que a gente pode encontrar desertos, mas nesse tem um clima seco, normalmente é mais um clima seco e um clima chuvoso em determinados períodos do ano, em determinadas estações. As florestas estacionais e savanas, no caso da nossa a gente tem floresta, tem alguns ecossistemas do bioma Mata Atlântica, mas podemos considerar o nosso cerrado como também savana. Temos as florestas pluvial tropical ou subtropical, que é a maioria no nosso país. Temos também formações de regiões semiáridas e desertos. Temos tanto deserto frio como deserto quente. A vegetação, como eu tinha falado, temos a floresta tropical, que se encontra mais próximo da linha de Capricórnio, de Câncer, seguido para a linha do Equador. E já as florestas decíduas a gente tem mais distante, da linha do Câncer, após a linha do Câncer, a linha do Capricórnio, que é mais característico lá na região do hemisfério norte, porque há mais continente, há mais terra lá para o hemisfério norte do que o polo sul. Então a gente consegue encontrar essas florestas decíduas. Temos as florestas de coníferas, tundra e sem vegetação nos continentes que tem gelo e neve. Aqui a gente pode ver mais características. Temos a tundra, que é um ambiente mais gelado. A taiga já é próximo, mas já tem formação dessas florestas de coníferas. E temos lá próximo da linha do Capricórnio, do Câncer, mais seguidamente na linha do Equador, são ambientes de floresta tropical, desertos e campos, savanas também. A tundra a gente só encontra ela em altas latitudes e também altitudes que vocês vão ver. A vegetação ela rasteira de musgos, de ervas, de capins, não há presença de árvores, tá? Nesse ambiente muito gelado não há presença de árvores.
Por exemplo, as angiospermas, que é as plantas com flores e frutos, tá? Elas não aguentam temperaturas muito baixas. As coníferas, que são gimnospermas, elas já aguentam porque tem uma estrutura dela que aguenta esses locais mais gelados, como a taiga, florestas de coníferas. Já as angiospermas, elas já não aguentam esse ambiente gelado. Vamos falar sobre altitude. Altitude nada mais é que a queda da temperatura conforme a gente vai subindo no planeta na parte vertical, na vertical. Então, quanto maior um topo de montanha, mais gelado será aquele ambiente. E, consequentemente, a queda dessa temperatura tem a diminuição também do oxigênio, que são um ar mais rarefeito, tá? Como tem aqui na setinha, indicado aqui na setinha, que as moléculas de oxigênio, elas são mais elas estão mais espalhadas e menos concentração dela quando ocorre a queda de temperatura e aumento da altitude devido à pressão do ar. Então, a queda de temperatura nesse ambiente, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Isso é por causa da energia absorvida do Sol pela Terra, pela superfície da Terra. A energia absorvida pela Terra, ela é absorvida a partir do nível do mar. Como tem aqui na imagem, a radiação solar ela entra pela Terra, ela incide diretamente ao nível do mar. 70% é absorvido no nível do mar. E conforme essa energia ela é perdida, esse calor não é absorvido, esse calor que não é absorvido pela Terra, ele é dissipado diretamente para o espaço. Então, conforme ele será dissipado para o espaço, menor é a incidência desse Sol, tá? Essa luz solar. Dissipado para o espaço, diminui à medida que sobe sobre as camadas da atmosfera da Terra, para que possa, sim, ser liberado para o espaço. Então, esse calor refletido, aqui assim, o que não for absorvido, ele é refletido, liberado para o espaço, e conforme ele vai sendo liberado, menor esse calor vai permanecer na Terra. Então, é por isso que em altitudes é mais frio. A vegetação também é influenciada, assim como na latitude. Quanto mais longe da linha do Equador e mais próximo dos polos, né, que a gente viu em latitude, mais frio é o ambiente. Assim acontece com a altitude. Quanto mais longe do nível do mar, mais próximo de cadeias de montanhas, a atmosfera, maior a altitude, menor é a temperatura e, consequentemente, o tipo de vegetação vai ser diferenciada, conforme aqui a gente tem floresta tropical, depois floresta decídua, florestas de coníferas e tundra, que é só aquela vegetação rasteira e musgos. Pode ser que esse ambiente seja um ambiente tropical na latitude, mas se tem em altitude, ele vai ter gelo, ele pode ter essa vegetação de tundra e mais acima ter neve e gelo em cadeias de montanhas, como ocorre aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Essa influência também, como a maior absorção de energia solar, de luminosidade pelos oceanos, então está influenciando diretamente nos continentes também. Então, no litoral, ele é mais quente que acima da Serra do Mar, porque essa absorção de energia é mais a nível do mar, e conforme vai se dissipando, sendo refletido a energia solar para o espaço, menor é essa energia, então, consequentemente, vai absorver menos calor, então
é mais frio o ambiente. Conforme você sobe em altitude, menor é a temperatura. Conforme aqui temos 2 metros zero ao nível do mar, em Santos, por exemplo, em São Paulo já é 800 metros, já temos uma certa temperatura. E lá em Campos do Jordão já é uma temperatura mais fria, porque ele já está a 1.800 metros do nível do mar. As cadeias de montanhas também, conforme a altitude, elas influenciam, além das serras, né? Elas influenciam na temperatura do ambiente. Aqui no mapa mundial a gente pode ver onde tem cadeias de montanha, as maiores cadeias de montanha. Temos aqui a Cordilheira dos Andes na América do Sul e temos a maior, o pico da Himalaia, lá na Ásia, que é a maior cadeia de montanhas. Elas influenciam também diretamente nas chuvas. Vocês podem perceber aqui na imagem com a seta amarela, quando o vento, a corrente atmosférica traz as chuvas dos oceanos ou da evaporação de florestas, você pode ver que quanto maior a altitude dessas cadeias de montanha, maior vai ser a barragem de chuvas. Então vocês podem ver que a gente tem essas regiões de seca, porque de desertos, aqui em amarelo, formações de regiões semiáridas e de desertos, porque essa cadeia de montanha está impedindo que as nuvens de chuva cheguem nesse ambiente. Esse ambiente sendo mais seco, não há vegetação. Já atrás dessas montanhas, temos as florestas tropicais, como vocês podem perceber, aqui no Brasil também. Essas florestas tropicais, elas recebem a umidade da chuva, a umidade que vem do oceano, e chove nesses ambientes, e quando evapora, ocorre a evapotranspiração das plantas, vocês vão ver mais em frente. Chove nesse ambiente e nos demais ambientes que estão em verde, que são as florestas tropicais e as florestas de savanas. Isso, a floresta de savana estacional. Então, de um lado das cadeias de montanhas, a chuva, e de outro lado, a presença de regiões semiáridas ou desertos. Correntes atmosféricas. As correntes atmosféricas são massas de ar. São ventos horizontais e ventos verticais. Temos ventos horizontais que são temos ar quente, o ar frio, tá? O ar quente que vem da linha do Equador e o ar frio que vem diretamente das regiões polares. O ar quente e o ar frio está diretamente ligado com a célula de Hadley de ferro e a célula polar. Vamos falar sobre os ventos horizontais, que são ventos alísios, que surge direto da linha do Equador ou dos trópicos. Temos os ventos oestes, que surge entre os trópicos e próximo da linha das células polares, entre os trópicos e as linhas polares. E os ventos polares de leste, que são os ventos que vêm do Ártico, lá no hemisfério norte, e da Antártida, no hemisfério sul. São os ventos gelados que trazem frentes frias. Os ventos verticais, que são as células, principalmente essa célula de Hadley, que está aqui perto da linha do Equador. Temos movimentos ascendentes ou descendentes da matéria no fluido, o que acontece aqui com as células. A matéria quente, os ventos quentes sobem e o vento frio desce. A evaporação dos oceanos e de florestas ocorre então a formação de nuvens que formam então chuvas, que trazem chuvas. E os ventos polares trazem frentes frias. Células de Hadley, floresta amazônica e caatinga brasileira.
essa influência da atmosfera, das células Hadley, são uma massa de ar, corrente atmosférica. Conforme o vento quente ele sobe e o vento frio desce, ocorre a formação de nuvens de chuvas, tá? Ocorre no oceano e é encaminhado para a floresta, como aqui no caso do Brasil, pela floresta amazônica. Já a caatinga, ela não recebe esses ventos alúcios, esses que são os amarelinhos que tem aqui à direita. Esses ventos, eles acabam fazendo uma curva e ela não vai diretamente para a caatinga do Nordeste brasileiro. Eles ventos vão diretamente para a floresta amazônica. Por isso que tem essa diferença entre a floresta amazônica e a caatinga. A diferença é que a floresta amazônica recebe através dos ventos alícios, que estão trazendo aquela formação de chuva que ocorreu por causa das células de Hadley, estão trazendo do oceano, estão sendo encaminhados através dos ventos alícios para as florestas amazônicas, ao contrário da caatinga, que não está recebendo essas nuvens de chuva. Então, ela não recebendo essas nuvens de chuva, ela se torna um ambiente semiárido, sim parecido com o deserto, mas há uma vegetação característica, que as cascas de árvores são grossas, para armazenar água, as hastes das árvores, elas possuem espinhos, as folhas são pequenas para não ter perda de água na evaporação da água nas folhas, raízes são tuberosas, armazenamento, né, de substância do carboidrato que ela produziu, para armazenamento também de água, tá? Assim, há cactos tanto nos desertos como nas áreas semiáridas, como a caatinga aqui no Brasil. Como eu passei para vocês essa setinha da chuva do oceano, no oceano evapora a água do oceano e ela é encaminhada através dos ventos alícios para a floresta amazônica. Lá é muito, como está na linha do Equador, é uma floresta equatorial, a floresta amazônica, precipita a chuva lá. Essa chuva precipitada, ela formação de rios, ela vai diretamente para essa floresta vai ajudar, então, vai permanecer, vai manter essa umidade então dentro do continente da floresta amazônica, por causa do processo de evapotranspiração da floresta, vai formar então novamente nuvens do continente e vai ser levado para outros locais. As correntes marítimas. Temos aqui correntes marítimas quentes e frias. As quentes, no geral, são correntes marítimas mais superficial, aquela camada do oceano mais superficial. Ocorrem a partir da linha do Equador, então, como na linha do Equador é a mais incidência de sol, então essa água quente esquenta ali naquela linha do Equador e vão ser encaminhada para outros lugares, em direção aos polos, tá? Já as correntes frias, no geral, são correntes marítimas mais profundas. Quanto mais profundo no oceano, mais tem água fria, menor é a temperatura da água. E essa corrente, ela é formada a partir dos polos, polo norte e polo sul, e vai em direção à linha do Equador. E essas correntes quentes e frias podem, então, se encontrar. E essas correntes quentes, ela propicia um clima mais ameno, um ambiente mais quente, além de evaporar, tá? Essa água ser superficial e quando houver incidência de sol, por ela ser quente, ela acaba evaporando. E tem ambientes na região aqui próxima ao Polo Norte, aqui na Europa, tem locais como a Inglaterra que deveriam ser lugares muito frios, tá? Por estar quase no extremo norte do Polo Norte. Então, esses ambientes têm um clima mais ameno, mais quente, por assim dizer,
por causa dessas correntes quentes marítimas. Assim, por isso que há essa característica de floresta de coníferas e de florestas temperadas nesse ambiente, que deveria ser uma tundra ou mesmo só gelo. No oceano, com essa água superficial, ela acaba evaporando, e conforme ela evapora, se condensa, formando nuvens de chuva. E a maior porcentagem dessa chuva vai cair no oceano ou próximo no litoral. Vocês vão ver aqui, e parte pouco, como eu mostrei para vocês, que os ventos alísios levam para as florestas tropicais, ali na linha do Equador, como a floresta amazônica, parte é levada para essas florestas, é levada para esses ambientes, mas a maioria precipita ali ou no litoral. E a evaporação dos oceanos, rios, lagos e transpiração dos seres vivos é que propicia para a formação de nuvens de chuvas. E que está influenciando, então, esse processo de evaporar. Então, essa água superficial quente que evapora no oceano, há essa influência que chamamos de maritimidade e continentalidade. Maritimidade é um fator climático qual se define pela proximidade que se encontram os mares e oceanos, de modo que apresenta maior umidade e índice pluviométrico e, por sua vez, menor a variação de temperatura. Então, em ambientes próximos de litoral, cidades litorâneas, há maior incidência de chuvas, como a gente vai ver a floresta da Mata Atlântica, que é influenciada por causa do Oceano Atlântico. Vocês vão ver mais em frente. Então, há maior precipitação em cidades litorâneas por causa desse processo de maritimidade e continuidade que tem a ver com a água quente, as correntes quentes superficiais do oceano e a evaporação, principalmente ali próximo de cima das linhas de Câncer e Capricórnio, seguindo direto para a linha do Equador. Já a continentalidade é um fator climático determinado pela distância que se encontra dos mares e oceanos, de modo que apresenta baixo índice pluviométrico e umidade, e além disso, maior variação de temperatura. É o que acontece com desertos. Há desertos que não há pluviosidade por causa que estão longe dos oceanos, e além de fatores como cadeias de montanhas, há essa influência por estar distante do oceano, a influência das correntes atmosféricas, que vai gerar ambientes como desertos e áreas semi-áridas. Então, quanto mais distante do oceano, menor é o índice pluviométrico, menor é o índice de chuva e umidade. Ressurgência, afloramento. Afloramento ou ressurgência é o fenômeno oceanográfico que consiste na subida da água subsuperficial, mais fria, e muitas vezes ricas em nutrientes, porque a cadeia alimentar ocorre, os predadores, como tubarão, outros predadores do mar, se alimentam, e esse restante de seres que ele se alimentou vai diretamente para o fundo do mar. Lá no fundo do mar há a decomposição tanto desses detritos de alimento, desses animais predadores, quanto os animais que morrem. Então ocorre, assim como o nosso solo, ocorre no fundo do mar a decomposição de matéria orgânica. Então, muitas vezes essas ressurgências levam essas águas subsuperficiais, mais profundas, ricas em nutrientes, para camadas mais superficiais do oceano. Então, há maior disponibilidade nessas regiões de afloramento e resulta em altos níveis de produtividade primária e produção pesqueira.
Então, consequentemente, nessas águas mais superficiais e quentes, onde ocorre a fotossíntese, da onde que sai esse nutriente? Como para a planta? A nossa planta, a gente no solo, o nutriente da matéria orgânica que é decomposta, esses micronutrientes é decomposto e é disponibilizado para a planta. No oceano, a gente tem o fitoplâncton, a gente tem também as algas, macroalgas, o fitoplâncton é representado pelas microalgas e eles precisam desses nutrientes. Então, é através da ressurgência que esses nutrientes é disponibilizados pelos seres fotossintetizantes que ficam na região mais superficial do oceano. Eles necessitam desses nutrientes para a realização da fotossíntese. Ocorre essas ressurgências aqui em vermelho, todas essas áreas aqui ocorre então essa ressurgência. Então nessas regiões que tem mais os seres fotossintetizantes, né, onde se encontram os seres fotossintetizantes em sua maioria, consequentemente tem o zooplâncton que se alimenta deles e seguindo a cadeia alimentar, peixes que vão se alimentar desse zooplâncton. Então, por isso que é uma área boa para os pesqueiros. Então, a ressurgência é uma ajuda em tanto para o período de pesca. Biomas brasileiros. Biomas brasileiros é representados pela Amazônia, que é o maior continente. A maioria aqui, o Brasil é um país tropical, então a maioria são biomas tropicais. E a Amazônia, como está na linha do Equador, ela é a mais influenciada, então ela tem maior evaporação das florestas, tem a evaporação do oceano, que vai trazer chuva para ela. Então esse ambiente é muito úmido e rico em biodiversidade, tanto dos seres vegetais quanto animal e os outros seres vivos. O cerrado, ele é um ambiente que vocês vão ver mais em frente. Ele tem uma transição entre florestas tropical e semiárida, como a caatinga ou mesmo pampas, que são floresta, mas os pampas são ambientes mais gelados, como a gente tem só ali na região do Rio Grande do Sul, que está mais próximo, então, não tão próximo, mas é a região mais próxima do Brasil do Polo Sul. Temos a caatinga, né, que ela não recebe chuvas porque os ventos alúcios não trazem essa massa de chuva do oceano para elas, mas sim pela floresta amazônica. O Pantanal é um ambiente alagado, aí ela tem influência também, assim como a Amazônia, ela tem um ambiente úmido, mas também parcialmente seca. Algumas áreas desse bioma é seco, assim como o Cerrado. E temos a Mata Atlântica. A gente tem aqui em São Paulo, tem uma parte central de São Paulo que é influenciada pelos biomas Cerrado, mas tem a maioria que é Mata Atlântica, que vai desde o Nordeste até o sul do país. Está bem, é Mata Atlântica porque ela é influenciada pelo Oceano Atlântico. E as chuvas, a maioria das chuvas são trazidas por ali ou indiretamente do oceano pelas florestas amazônicas. Aqui temos os biomas: Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, que é campos frios. Subtropical, que a gente pode falar, porque está na região tropical, mas é frio. Temos então a floresta amazônica, ela não está só no Brasil, ela tem aqui na Venezuela, essa floresta ela é enorme aqui na América do Sul, e ela vai do Brasil até a Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Peru e Bolívia. Vou continuar esse vídeo na próxima aula, vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau.